Evangelho segundo escreveu João, a respeito de Jesus, capítulo 21. Quero ler com vocês aqui alguns versículos desse capítulo, para a gente poder falar a respeito de algumas coisas maravilhosas que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21. Eu vou ler a partir do verso 1, para que nós possamos ter um entendimento assim mais esclarecedor dessa leitura tão maravilhosa. Tiago, servo de Deus, Deus está trabalhando na sua mente nessa noite. Toda conturbação vai sair e vai chegar um refrigério para a sua mente. Eu não estou ministrando, já está ministrado. Você pode ficar tranquilo, Deus vai organizar seus pensamentos. Tudo vai funcionar perfeitamente. Aleluia, gente. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, o que Simão Pedro disse? Vamos enfatizar isso? Vou pescar. Disseram-lhe eles quem? Os outros 6 que foi mencionado anteriormente. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, o que aconteceu? Vamos enfatizar isso aqui, nada apanharam. E sendo já manhã, eu queria nesse versículo 4, alguém tivesse uma Bíblia que comece com a palavra mas. Alguém tem essa Bíblia aí nas mãos que começa assim, mas? A sua é, pastor Wilton? Lê para mim o versículo 4 em voz alta. Cinco. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, está se referindo a João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros aproximadamente, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Ou vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era, e sabiam que eram, e sabia que era o Senhor. Toma os seus assentos, por favor. Gente, falar desse capítulo 21 de João traz para a gente uma garantia tão grande do que Jesus vai fazer aqui nessa noite, que você não faz ideia. Você sabe muito bem que esses 12 homens andou com Jesus durante o espaço de 3 anos e meio, aproximadamente. Não vou citar o nome dos 12 discípulos, porque não há necessidade disso agora. Alguns nomes aqui se destacam. Por exemplo, Pedro, João,
Tomé, que é chamado Dídimo, enfim. Mas não menciona o nome dos 12. Mas a gente percebe nesse texto que pelo menos 7 dos 12, por que não dizer dos 11? Porque o Judas já tinha se lascado todinho, né? E aí você percebe que eles andando com Jesus naquele espaço de 3 anos e meio, eles viram coisas extraordinárias no ministério de Jesus. Desde quando Jesus chamou eles, cada um viu um milagre extraordinário que Jesus fez à presença dos seus olhos. Pedro viu, não só viu, mas também participou ativamente de milagres extraordinários. Como por exemplo, Pedro viu Jesus curar sua sogra. Isso está em Mateus capítulo 8. Pedro foi aquele que um dia, sabe, um departamento de cobrança foi cobrar Jesus no culto público, lá em Mateus 17. E aí os caras chegou para Pedro, Jesus estava pregando num culto. E aí os caras perguntou: Pedro, seu mestre não paga as de dracmas? E o Pedro ficou assim numa enroscada tão grande, pastor Wilton, que ele não soube o que responder. Ele teve que ir a Jesus, interpelar a Jesus, falou: ó, os cobradores estão aí, viu? E está cobrando eu e o senhor. Tem que pagar o imposto do templo. E aí, como é que o senhor faz? Aí você lê Mateus 17, mais precisamente o verso 27, está escrito que Jesus mandou o Pedro ir lá no mar e lançar o anzol, e falou: o primeiro peixe que subir, abre a boca e acharás um estáter. Dá por mim e por ti. Ou seja, Paulo, paga a nossa conta. Você poderia me ajudar a pregar, que eu vou te incomodar o culto inteiro, eu te prometo isso. Diga para alguém do teu lado: crente que é crente não fica devendo nada para ninguém. Pronto, já estou fazendo uma cobrança para alguém aqui, já está terceirizada a cobrança, está tudo certinho. Crente que é crente não fica devendo nada para ninguém. Então o Pedro vai lá, lançou o anzol, quando pegou aquele peixe, que muito provavelmente deveria ser uma tilápia, abriu a boca, irmão, imagina, Jesus disse: é o primeiro que subir. Ele não podia nem errar a chascada. Tem pescador aqui, não tem? Eu percebo que tem. Pelo sorriso, quando fala de pescaria, a gente vê que tem. E aí, quando ele dá aquela chascada brusca, ele sente o peso na vara do anzol, e nem tinha costume de pescar de anzol, pescava mais de rede. Quando ele abriu a boca, olha a surpresa lá. Lá estava a moeda, igualzinho Jesus havia falado, Tiago. Imaginou os cobradores saindo dali com aquela cara de bolacha Mabel, dizendo: não, esse Jesus desse povo é top demais. Jesus continuou o discurso, pregou, enfim, vocês já sabem. Dentre esses milagres, Mateus capítulo 14, esse Pedro também participou ativamente de um milagre fenomenal, que é andar por cima das águas. Foi o único que, sabe, extrapolou com a lei da gravidade. Andou em cima das águas, uma façanha. Eu tentei fazer isso algumas vezes na minha vida, não funcionou, pastor Wilton. Deu ruim. Eu acho que é excesso de peso, só pode. E aí, é um caso à parte, mas esse Pedro viu Jesus fazer coisas poderosas. Mateus 17 ainda fala da transfiguração do rosto de Jesus. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João, que viu o rosto de Jesus brilhar como o sol ao meio-dia. E a sua roupa ficou branca, de forma que um lavandeiro na lavanderia não conseguiria lavar com o melhor sabão para ficar tão branco daquela forma. Enfim, quantos milagres esses discípulos viu através de Jesus naquele período de 3 anos e meio. E aí Jesus, no ápice do seu ministério, fechando já, sabe, seu ministério de 33 anos, pois afinal de contas ele não veio para morar aqui, ele só veio para cumprir uma missão. Ele veio para morrer na cruz, derramar seu sangue, para me comprar a mim e a você. Ele morre. Os discípulos ficaram tão atordoados, que 2 deles, Lucas capítulo 24, vai dar a descrição que 2 deles ficou tão assim aborrecidos, desesperançados, que eles falaram assim: vamos sair de Jerusalém, vamos voltar para a nossa terra natal, Emaús, porque quanto a esse Jesus aí, deu ruim, morreu, fez tanta coisa, tantas maravilhas operadas pelas suas mãos, mas agora já é domingo, e até agora nada dele, embora ele falou que ia ressuscitar no 3º dia. Bora para Emaús. Foram para Emaús 2 desses discípulos. Jesus ressuscita nesse período. Fico feliz demais com essa palavra: Jesus ressuscitou.
Ele está ressurreto em nosso meio nessa noite. Com certeza alguém já sentiu a presença dele aqui. Está vivo. Eu já falei com ele hoje algumas vezes. Já glorifiquei o nome dele. Já estou cultuando o nome dele. Porque eu não estou aqui debaixo de uma fé cega. Pela minha fé eu vejo que Jesus está andando entre nós aqui nessa noite. Isso é notável. Aí o que acontece? Jesus aproxima dos 2 discípulos e dá uma palavra de encorajamento, perguntando: que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Os 2 cegamente, Tiago, respondem para Jesus. Olha que pregação bruta que eles fazem para Jesus. Tu és peregrino e não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém nesses últimos dias? Jesus: não estou sabendo de nada não. O que aconteceu? Mas sexta-feira mataram Jesus. Nome profeta, poderoso em palavras e obras. O senhor não está sabendo não? Não. Que dia que foi isso? Sexta-feira. E hoje é que dia? Domingo. Aí Jesus vai entrando na conversa com eles, dando aquela de miguelão, sabe? E de repente o dia vai passando, o sol vai se pondo, a noite vai chegando. E segundo alguns, quem tinha casas, residências, não poderia abrir as portas depois das 6 da tarde, no pôr do sol. E aí de repente o que acontece? Eles vendo que já está tarde demais, convida Jesus para entrar. Fala: o senhor poderia entrar com a gente aqui para casa, porque está muito perigoso. Já pensou? Para quem já tinha morrido uma vez e ressuscitado, morrer a segunda vez, seria fichinho. Aí a Bíblia diz que eles insistiram demais. Até deve ter cantado: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Cante. Fica conosco pelo céu. Vocês sabem, né, da antiga? Como os discípulos. Fica conosco. Aí Jesus ficou, porque Jesus não rejeita um convite. Chegando em casa, Jesus perguntou: você já comeu alguma coisa hoje? Não. Bora comer? Bora. Jesus pegou o pão e, como de costume fazia, deu graças. E aí vem uma curiosidade fenomenal, porque os discípulos que estavam cegamente, com os olhos fechados, não enxergavam Jesus ali naquele momento. Quando eles viram Jesus levantar o pão, eles lembrou que Jesus de fato fazia aquilo nas suas refeições. Quando eles abriram os olhos, cadê Jesus? Desapareceu do mapa. Eles dão uma olhadinha um para o outro, o Cleopas, e falam: é ele, é ele, bora voltar para Jerusalém, porque é ele. Ninguém fez isso, só ele fez. Dar graças no pão, partir e comer, isso é coisa dele. E vou te falar um negócio: é no partir do pão que a gente sabe quem é Jesus. Um olhou para a cara do outro e disse: vamos voltar para Jerusalém? Bora! Só que na volta mudaram totalmente o conceito. As emoções foram modificadas. E aí um dizia para o outro: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente. E eles voltaram para Jerusalém e contou: gente, o Jesus que eles mataram está vivo. Meu irmão, me ajuda que eu estou muito empolgado aqui hoje. Ah, pastor, não gosto que o senhor mexe com as minhas emoções, não. Alguém já disse: toda vez que o senhor prega aqui a gente chora. Você pode rir comigo, ao mesmo tempo chorar, mas chorar de alegria, extravar suas emoções. Alguém outro dia falou: não, eu não gosto de culto emocional. O irmão também não, mas de vez em quando ele toca tão poderosamente na gente que a gente derrete e fica igual uma lesma morta. Não é nem lesma viva, não, lesma morta. Agora, a gente já não pode ver Jesus, concorda comigo? Agora que é proibido eu sentir ele. Ai não, irmão, diminui esse negócio, pelo amor de Deus. Eu gosto de sentir Jesus, até porque, irmão, é indiscutível. Quando Jesus está num ambiente como esse, se você não estiver sentindo a presença dele, alguma coisa está errada, é com você, não é com ele. Ele está vivo, vivo. E aí a notícia se espalha em Jerusalém, mas lá em Jerusalém tinha ficado alguns discípulos também, lembra? Aí vai entrar o capítulo 21 de João, dizendo as primeiras palavras, que assim manifestou Jesus. A primeira coisa é manifestação da sua ressurreição.
Porque se ele ressuscita e não manifesta, ficaria muito estranho, sem nexo, até minha própria pregação nessa noite. Ele ressuscitou, mas manifestou o poder da sua ressurreição. E como ele está vivo aqui nessa noite, ele vai manifestar o poder da ressurreição dele. Aonde, pastor? Na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Ô glória! E aí diz o verso de número 2 e o 3 que o Pedro estava tão defasado espiritualmente. Esse que eu falei dele agora há pouco, até enfatizei mais ele. Ele olhou para os discípulos e falou assim: vou pescar. Tiago, imagina a cena comigo. Aí eu quero fazer um contraste de duas pescas de Pedro. Essa de João 21 e a de Lucas capítulo 5, que é classificada como a pesca maravilhosa. Preste atenção, porque tem algumas lições fantásticas para nós nesse texto. Aí quando Pedro diz, eu vou pescar, os outros 6 disseram também, nós também vamos. Pastor Wilton, olha o poder da influência negativa. Esses caras todinhos tinham andado com Jesus. Eles tinham recebido da boca de Jesus a garantia de que tudo ia dar certo. Jesus havia dito, eu vou morrer, conforme está escrito nas escrituras, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Fiquem tranquilos que eu vou ficar hospedado na sepultura só 3 dias. Mas o Pedro, com a sua influência, naqueles dias o Instagram do Pedro estava bombando. Pensa a internet do Pedro, travou tudo, derrubou a internet. E quando falava, quem andou nas águas? O Pedro. Quem tirou o dinheiro da boca do peixe? O Pedro. Quem teve a sogra curada? O Pedro. Quem negou Jesus? O Pedro. Tudo era o Pedro. Então começou por ele, encabeçou por ele essa questão de, eu vou pescar. E foi. Aí você vê a influência, irmão, olha o perigo das nossas atitudes negativamente fora do centro da vontade de Deus. Porque Lucas capítulo 5, Jesus diz, Pedro, faze-te ao mar alto. Lembra a pesca maravilhosa de Lucas 5? Foi Jesus que mandou ele pescar, foi ou não foi? Não tinha nenhum problema. Ele foi pescar sob a ordem de Jesus. Mas em João 21, ele foi por conta própria. Ele diz, eu vou pescar. Em outras palavras, eu poderia acrescentar a você dizendo que o Pedro queria uma válvula de escape. Eu estou tão defasado, eu estou tão frustrado, tão decepcionado quanto a esse Jesus, que eu vou voltar a 3 anos atrás, lá onde tudo começou na minha vida. Eu vou lá para a praia, vou pegar meu barquinho, e nós vamos remar e vamos, não muito longe dessa vez. Aí o texto de João 21 diz que eles remaram simplesmente 100 côvados. Pastor Paulo está aqui, pode me corrigir. 200 côvados, 100 metros aproximadamente longe da margem da praia, que quer dizer que estava num lugar raso, pastor Wellington. A primeira pesca lá de Lucas 5, Jesus mandou eles ir para o profundo, lembra? Agora, sem a ordem de Jesus, bora ficar no raso mesmo. Escute, o Pedro foi, incentivou mais 6, foram e pescaram, está escrito no texto, a noite toda. A cena se repete de Lucas 5. Não pegaram nada. Mais decepções em cima de decepções. Frustrações em cima de frustrações. E eu amo esse texto de João 21, porque quando você lê e faz um paralelo com Lucas 5, você fala, por que Lucas 5 eles pegaram e João 21 eles não pegaram? É porque Jesus não tem compromisso com pesca que Ele não mandou você fazer. Quer que eu repita isso para você? Jesus não tem compromisso com pesca que Ele não te mandou fazer. Tem muitas decisões que nós tomamos erradamente na nossa vida e dá tudo errado, o pau quebra para cima da gente, e a gente, para não assumir a nossa culpabilidade, a gente transfere a responsabilidade e achamos por bem, já que a gente não vê, vamos responsabilizar quem? O diabo. Não é assim? Quando as coisas vai tudo errado para a gente culpa quem? O diabo. É bem melhor, né, Letícia, acusar o diabo do que acusar a gente. Você está doido alguém me acusar porque as coisas não estão dando certo na sua vida? Então é melhor transferir logo para o diabo. E tem dia que eu estou pregando aqui no culto da tarde da bênção na quarta-feira, eu falo, irmãos, quem está furioso com você não é o diabo, é eu. Né, irmão Hélio? Porque 99% das enrascadas que a gente entra nelas é por conta da gente.
Está comigo aí ou não? Não vou perguntar para não ficar ruim o relatório aqui. Se eu perguntasse quem está endividado aqui no Dom Pedro II, não vou nem tocar nesse aspecto. Porque aqui no Dom Pedro II, dinheiro para você está, né? Se você dá uma cuspida do lado aí, sai nota de 200. Então, eu estou tranquilo aqui. Aquela profecia sua, pastor Hilton, vai cumprir na minha vida, filho. Eu já orava, agora vou orar triplicadamente, não, quadruplicadamente para acelerar o processo. Nós iremos ganhar. Viu? Está profetizado aí. Então, a maioria dos problemas que a gente enfrenta ou entra neles de mão e tudo, é porque a gente não teve o aval de Jesus. Ele não mandou. Eu sou de um tempo que os crentes eram tão simples e tão dependentes de Deus, que tudo quanto ia fazer, primeiro, orava buscando direção de Deus. Quem é desse tempo aqui? Vou comprar uma casa, orava, fazia campanhas e mais campanhas de oração. Deus, é da tua vontade, me dê, Senhor e tal. Hoje, nada contra, tá? Mas minha casa e minha vida. 85% dos brasileiros, segundo a estatística, está com a corda no pescoço. Aquele carro. Porque você sabe, carro é paixão de brasileiro, não é? Se você perguntar para mim, pastor, que carro o senhor tem desejo de possuir? Todos. Quem está comigo aí nessa profecia, gente? Me ajuda? E não dá de bobo, não. Você também tem esses desejos, tem ou não tem? Antigamente, 40 anos atrás, eu orava, Deus, não Fusca. Deus me deu um Fusca. O Fusca cabe quantas pessoas? 4. O meu cabia 8. Era 4 dentro e 4 fora empurrando. Era toda hora que ia ligar, não tinha partida. Bobina esquentava, pegava fogo no motor. Pensa num troço de doido. Mas aí nós culpava quem? Diabo. Olha o diabo. Porque eu não pedi o aval para Deus. E não, tem que comprar. Bora comprar. Enfim, quantas enrascadas nós entramos de pés e mãos dentro e culpamos terceiros. O Pedro, quando diz, eu não peguei nada. Porque Jesus, se perguntar se pescou alguma coisa, aqui em João 21, ele falou, não pegou nada não. Mas você vê que eles foram por conta própria. Jesus não mandou eles pescar, mandou? Eu falei e repito, vou tocar nesse aspecto de novo. Para casar antigamente, o povo orava. Tem um ditado árabe que diz, se você vai para o mar, ore uma vez. Se você vai ganhar muito dinheiro, ore 2 vezes. Se você for casar, ore sempre. São ditados árabes. E aí você percebe que as decisões nossas, quando era tomada debaixo de oração, por mais dificuldade que a gente enfrentava, a gente solucionava mais rápido, concorda comigo? Mas quando você diz, eu vou pescar por conta própria, como se diz, eu vou me lascar sozinho mesmo, eu vou lá e vou me arrebentar mesmo, aí você não chama Deus para essa conversa, e nem eu, nem o pastor Eberson. Já viu Se Vira nos 30? Se vira nos 30. Então esse Pedro foi pescar, levou mais 6. Quando chegou lá, passou aquela noite, mano, pensa numa noite comprida. Já estavam todos machucados emocionalmente, porque tinha matado o mestre deles. Agora está acabado de estourar por resto as emoções, porque pescou a noite inteira e não pegou nada. O verso de número 2 e 3 diz que eles estavam perto da praia. 100 metros, estava no raso. Aí eu amo o verso 4. Mas, irmão, esse mas muda a nossa história completamente. Mas, ao clarear do dia, quem aparece na praia? Quem aparece na praia? Fala o nome dele bem alto aí. Vamos fazer um coral bem bonito. Quem aparece na praia? Jesus. Eu penso comigo, pastor Wilton, que se fosse eu, não iria para aquele lugar naquela manhã. Porque já que eles foram por conta própria, se vira por conta própria. Mas Jesus não é assim. Pensa na música, Ele não desiste de você. Lembra? Ele não desiste de você. Não desiste. Aí Jesus chega na praia. Ó, filhos, pegaste alguma coisa? O João dá uma olhadinha para o Pedro e fala assim, é o Senhor.
Irmão, que identificação, hein? É o Senhor. Aí o Pedro, como é que é? É o Senhor que está na praia. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do mas ao clarear do dia. Esse mas, para quem está com a rede vazia, vai mudar tudo, gente. Se você quiser anotar, anote alguma coisa que eu vou falar sobre essa questão do mas, porque esse mas vai alterar o processo da sua vida de hoje em diante. Por isso que eu falei quando eu subi aqui, que Deus vai mover sobrenaturalmente aqui nessa noite. Ele vai ministrar alguma coisa nova em nós. Ô glória! Ô glória! Estou sentindo a graça dele aqui. Aí de repente assim, mas ao clarear do dia Jesus aparece. Olha o que diz o Salmo 30, o versículo 5. Diz que a ira de Deus só dura um momento. A sua graça vale mais do que a vida. O choro pode durar a noite inteira. Os que participam de escola dominical me ajudam. O choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria virá pela manhã. Oh glória! Olha no Salmo 34, 19, está escrito: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Olha o que diz o Salmo 91, não vou te dar o versículo, porque eu não sou obrigado a dar tudo de bandeja também. O Salmo 91 diz: 1000 cai à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 35, passarão céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu poderia ficar falando de tantos textos aqui sobre essa questão do mas, porque esse mas muda tudo. Se for ter entrado aqui hoje nessa noite contrariado pelos prognósticos, diagnósticos da medicina, por portas fechadas na sua frente, com altos e baixos na sua vida familiar e profissional, mas o Senhor tem um encontro marcado com você aqui para essa noite. Ele tem um encontro marcado para você aqui nessa noite. Ele há de restaurar a sua vida por dentro e por fora. Ele vai resgatar você. Você vai sair daqui hoje melhor do que você veio aqui hoje de manhã, melhor que você estava ontem. Ele marcou esse encontro por causa tua. Quando Pedro escuta da boca de João: é o Senhor. Irmão, percebe? O Pedro que andou com Jesus 3 anos e meio não sabe quem é o Senhor, porque está aqui no texto, não sabia que era Jesus. Pensa comigo, Tiago. O que está passando na mente do Pedro? Quem que é, João? É o Senhor. Porque de vez em quando a gente não reconhece Jesus na nossa rotina do dia a dia. A gente só reconhece Jesus quando tem terremoto debaixo das pernas da gente, quando as portas, sabe, tremem, quando a gente sente cheiro de fumaça no culto, que a gente vê aquela presença gloriosa da manifestação dele, a gente fala: é Jesus, só pode ser Jesus. Mas nas coisas rotineiras a gente não percebe Jesus. Deixa eu falar para você bem simplificadamente. Eu tenho certeza que você vai se declarar comigo no que eu vou falar aqui. Quantas das vezes você lá, mulher, passando roupa, toda desmantelada por dentro, duvidando talvez da promessa que Deus lhe fez, e você passando roupa e pensando, só no pensamento: não, mas será que Jesus está vivo mesmo? Será que o que ele falou é verdade para mim? Porque quanto mais ele fala e confirma, mais as coisas dificultam para mim. Aí de repente você começa a sentir uma coisa boa. Já passou por isso? Você está lavando a louça, limpando a casa. Homem, você no seu trabalho, no seu ambiente, naquela rotina. Quantas das vezes Deus vai lá e você não percebe? Porque você acha, nessas coisas corriqueiras e rotineiras, parece que Jesus não é reconhecido. Aí o que Jesus percebe em Pedro? Você está pescando, Pedro? Eu vou te fazer voltar o vídeo de 3 anos atrás. Foi aqui que nós dois começamos uma conversa para ministério. Foi, Pedro? Sim. Como é que foi quando você me conheceu? Eu estava aqui na praia lavando as redes. O senhor pegou meu barquinho emprestado e retirou-se da terra e pregou, e a palavra fluiu e as pessoas se converteram e tal. Pois é, Pedro, eu sou aquele Jesus de sempre, não mudei nada. Embora você já viveu tantas coisas comigo, mas eu continuo na sua rotina diariamente, todos os dias com você. Na primeira pesca, Tiago, está escrito que quando Pedro lança a rede e pega aquela rede cheia, ele volta para a praia e diz para Jesus:
afasta-te de mim. Isso está em Lucas 5. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Agora João 21, quando João fala assim, ó, Pedro, é o Senhor. O que o Pedro faz? Ele está peladão, tá? Está escrito que ele estava nu, pulou na água, e alguém ficou assim, nossa, esse Pedro é doido. E você pensa que o Pedro agora está correndo de Jesus? Ele vai ter com Jesus na praia. Na primeira instância de Lucas 5, ele fala ausento. Agora na segunda ele fala, eu quero a aproximação de Jesus. Não importa como você tem entrado aqui nessa noite, você pode aproximar de Jesus de novo. Aquele fogo que ardia em você, pode ser reaceso. Aquela paixão que você tinha pela presença, pode voltar a funcionar de novo. Porque de repente você vem nos cultos tão rotineiramente, que Jesus está sentado do teu lado e você não sabe que Ele está aí. Mas antes que eu fale da volta do Pedro, do barco lá para a praia, preste atenção. Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, para que você saiba que sou eu, como da primeira vez. Pedro, lança a rede para o lado direito. Irmã Carla, pensa comigo. O Pedro está pescando a noite inteira para um lado aqui, ó. Lado esquerdo. Agora Jesus na praia de manhã fala, lança para o lado direito. Ô Tiago, olha aqui, é só fazer isso, ó. Você poderia me ajudar a pregar pela segunda vez? Diga para alguém do teu lado, a sua bênção só depende de você se posicionar do lado certo. Diga para essa pessoa, não está difícil. Diga, é só uma viradinha. Olha aqui para mim, o Pedro está pescando aqui para esse lado aqui a noite inteira, nada. Aí Jesus fala o quê? Lança para o lado direito. Olha aqui para você ver onde está a bênção. Só na viradinha. Você não pegou não? Deus está falando, o que eu tenho para você está tão fácil de você alcançar, que é só você virar. E essa virada, talvez seja de 1 metro, 2 metros, depende da largura do barquinho que estava posicionado nele. Virou. Quando lançou a rede, aí o Pedro, gente, engastalhou aqui. Vocês podiam me ajudar aqui? E a Bíblia diz que juntou os 7, que eram 7 discípulos aqui, e não deram conta de pegar a rede, porque era 153 grandes peixes. Se a gente fazer uma matemática simples, dava mais ou menos 1 tonelada de peixes, para jogar os peixes pequenos, tá para baixo. 153 grandes peixes, 1 tonelada. 7 homens não conseguiu. Aí eles voltam para a praia, e aí o que acontece? Jesus está lá, com fogo aceso, um peixe assado, um pão assado, e aí o Pedro chega e fala, Senhor, sabe, tem jeito de ficar longe do Senhor mesmo não. Na primeira pescaria foi aquele negócio todo, nessa agora bagunçou mais ainda. Aí Jesus falou, Pedro, você podia ir lá pegar a rede. Lembra que os 7 tinham voltado para a praia. Aí o Pedro volta sozinho, e o Pedro sozinho vai arrancar a rede com 1 tonelada de peixe, sendo que 7 não conseguiu tirar a rede. Mas debaixo da palavra de Jesus, o Pedro vai, puxa a rede sozinho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo que Deus não só vai te abençoar, mas também vai lhe dar forças o suficiente para você poder portar e carregar e viver o peso dessas bênçãos. Isaías 40, verso 28 ao 31, está escrito, não sabes, não ouvistes, não conheces, o eterno Deus não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação sobre esse Deus. Ele dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens correrão, se fatigarão, os jovens tropeçarão, cairão, mas os que confiam no Senhor subirão, correrão e subirão e voarão como asas de águia. Esse é o Deus que renova as suas forças nessa noite. Você que entrou aqui desanimado, desencorajado, desesperançado, levante a tua mão, se empolgue comigo, porque Deus vai renovar suas forças para a próxima etapa da sua vida. Agora eu tenho que encerrar a mensagem, mas tem algumas considerações que eu quero fazer com você nesse texto ainda. Você lembra que o capítulo 21 começa dizendo que assim manifestou Jesus naquela manhã de domingo? E Jesus manifestou e perguntando, você já comeu alguma coisa hoje? Naquela escola bíblica dominical, eles não tinham comido nada, pastor Elton. Estava tudo de jejum. Pensa. Algumas considerações que eu quero extrair desse texto com você vai ser rápida.
Quando Pedro chega na praia, o que ele está vendo lá na praia? Uma fogueira. Em cima da fogueira tem o quê? Pão. Na fogueira tem o quê? Peixe. Espera aí. Esse Pedro não é aquele que está querendo por tudo correr de Jesus? Se esconder dele por causa das decepções sofridas e das frustrações vivenciadas? Ele deve ter chegado assim em Jaburu, olhou assim naquele fogo e pensou: meu pai do céu, foi em volta de uma fogueira dessa que eu traí ele 3 vezes. Pensa, Letícia, quando ele olha para o pão, ele está lembrando: nossa, eu vi ele multiplicando pão para mais de 5.000. Peixe, quando ele vê o peixe, ele fala: nossa, eu ajudei a distribuir os peixes que ele multiplicou, era só 2 aquele dia, e deu para a multidão, para mais de 10.000. O Pedro cabisbaixo, sabe aquele Pedrão Jaburu, que Deus havia desarmado ele todinho. Aí o Pedro olha para Jesus e fala: é o Senhor mesmo, né? Aí Jesus vai dar uma palavra para o Pedro, falou: Pedro, eu poderia muito bem encerrar o Evangelho de João no capítulo 20, os 2 últimos versículos falam que estes milagres foram registrados para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. E João está escrevendo no capítulo 20, bem nos 2 últimos versículos do capítulo 20, dizendo que se todos os milagres que Jesus fizera fosse escrito nos livros, os livros do mundo inteiro não caberia os registros. Poderia ter acabado no capítulo 20, Tiago, mas vem o capítulo 21. Jesus diz: não, história de quem me segue não acaba em frustração. História de quem me acompanha, de quem me serve, de quem me ama, de quem se entregou para mim, vai ter um capítulo extra. Ainda que no final da vida, eu estou profetizando, se você está vivenciando os piores momentos da sua vida com a família, se alegre em Deus, porque o último capítulo da sua vida, Deus vai aparecer para você e vai concretizar o que Ele te prometeu para a família inteira. Eu tenho vivido isso ao longo de 35 anos, eu que converti lá em casa sozinho, eu já estou vendo minha família todinha salva, cada dia que passa tem menos gente descrente na minha família. Eu falo: Jesus, antes de eu morrer, deixa eu ver essas misérias, tudo crente. Depois que largar de ser mundano e virar crente, aí larga de ser miséria também, tá? Aí o Pedro dá uma olhadinha para Jesus naquela fogueira e falou: Senhor, eu vim para cá para esconder do Senhor, mas não tem como esconder do Senhor não, né? Tudo começou aqui, ó. Eu corri para cá hoje, nesse domingo, para escapar do Senhor, era uma válvula de escape. E foi justamente onde tudo começou, é onde tudo vai terminar. Aí preste atenção, porque se fosse qualquer um de nós que tivesse recebido um tratamento igual o Pedro deu para Jesus na traição, era muito nosso assim chegar no Pedro e falar: seu traíra, você me traiu, você me negou 3 vezes, você me arrebentou, você falou que nem me conhecia na frente daquela criada lá, você me praguejou. A gente jogaria tudo na cara dele, não jogaria? Mas preste atenção, porque agora Jesus faz tudo ao contrário da gente. Está escrito que Jesus pegou pão e peixe e deu para o Pedro. Escute, isso aqui é importante, é uma das segundas considerações que eu faço para encerrar. Antes de Jesus tratar com você, Ele vai te alimentar primeiro. Eu vou repetir, antes de Jesus tratar com você, Ele vai te alimentar primeiro. Ele está aqui enfatizando: minhas promessas estão de pé para a sua vida, não diminuiu nada, está todas lá, sabe, intactas, fica tranquilo, vai dar certo. Ele primeiro vai te alimentar. Depois que ele alimentou o Pedro, aí ele vai fazer 3 perguntinhas para ele básicas, perguntinha boba, simplória. O Pedro está comendo, ele está até assim pensando, ó, ele não está nem lembrando que eu fiz com ele aí há 3 dias atrás. Aí Jesus dá uma olhadinha: Pedro, você me ama? Ele está acabando de tirar a casquinha do dente do pão assim. Como é que é, Jesus? Você me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama mesmo? Te amo. O Pedro já está com a voz embargada, com o olho marejando talvez. Pela 3ª vez Jesus pergunta: tu me ama mesmo, Pedro?
Aí ele fala, tu sabes que eu te amo. Era para Jesus dar uma lapada nele, não era, Miqueias? Jesus mansamente, amorosamente, vira para o Pedro e fala, você me ama de verdade? Apacenta minhas ovelhas. Você imagina como é que o Pedro deve ter saído daquele culto ali, pastor Wilton? Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Voltou para casa, turbinado. Falando para todo mundo, gente, Jesus é top demais. Que é isso? Fui para a praia, frustrado, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas quando Jesus foi lá, a rede encheu, Ele restaurou minha vida, meu ministério, minha chamada, minha vocação, me deu um novo amanhecer na minha vida, e eu estou de pé, e agora é o seguinte, bora para o cenáculo, porque tem coisa nova chegando aí. Uhul! Lembra que eu falei aqui no começo, no subir, que Deus ia mover aqui, ia ministrar alguma coisa nova na sua vida? O Pedro chama os crentes e fala, bora para o cenáculo. Juntou lá 120 crentes. Imagine você, o Pedro lá naquele dia, orando, manda o Espírito Santo, e aí cumprindo o dia de Pentecostes, Atos 2, do verso 1 adiante, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, e foram batizados todos aqueles lá, e foram vistas repartidas entre eles como que línguas de fogo, e diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e oravam em língua, e profetizavam. Olha o mover novo de Deus acontecendo. Sabe o Pedro traíra? Agora alguém levanta lá 9 horas da manhã e fala, esse povo está embriagado, pastor Wellington. 9 horas da manhã, esse povo está tudo chapado. O Pedrão pegou a palavra, pastor Jaciara, e falou, gente, não está embriagado coisa isso nenhuma, tá? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que diz, que dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, que sobre os vossos moços e moças, ele ia fazer com que tivesse visões, e até sobre os servos, os escravos, ele derramaria do seu Espírito Santo. Isso está cumprindo hoje, literalmente. Aí o Pedro está pregando lá, era para ele citar, assim, sabe, todo encabrunhado, envergonhado, não é? Não. De repente, quando ele faz um apelo, quantas mil almas se convertem? Quantas? Gente, não exagera não. A Bíblia não fala 3. A Bíblia fala quase 3 mil. Poderia ter sido em 2.999. Nunca vá além das Escrituras. Tá? Quando você lê Atos 16, 25, não fala que foi meia-noite que Paulo e Silas cantavam e oravam. Era quase meia-noite, não era meia-noite ainda. Tá? Vamos deixar as coisas bem pontuadinhas aqui. Então Pedro prega, quase 3 mil almas se rende à pregação de Pedro. Você imagina a empolgação de Pedro naquele dia, pastor Wilton? Ele nem está lembrando mais do que passou uma semana atrás, há 40 dias atrás. Agora é um novo Pedro na presença de Deus. Esse Pedro que disse para Jesus um dia, por ti eu darei minha vida. Quando chegou lá na hora dele morrer, já tinha matado um monte de discípulos. Mateus foi morto, com a junta de cavalos correndo nas ruas, todo esfolado. Tiago, decapitado. João, você sabe como é que foi a morte dele no Apocalipse? Você imagina, aí o Pedro está lá, diante dos seus algozes, alguém falando, nós vamos te matar. É mesmo, vocês vão matar de que jeito? Igualzinho nós matamos o seu mestre. Ele falou, posso fazer um pedido? Qual? Não mata eu assim de cabeça para cima não, me crucifique de cabeça para baixo. Esse é o Pedro, que eu estou falando para você, no capítulo 21 de João, que Jesus foi lá, manifestou-se a ele, transformou a vida dele e devolveu para ele uma expectativa de vida. Como é que você entrou aqui nessa noite? Com a rede vazia? Ele tem o poder para encher nessa noite. Como é que você entrou aqui? Ah, pastor, tanta coisa atordoando a minha mente, porque é tanta coisa que eu ouvi nos últimos tempos sobre Jesus, e parece que tudo que ele falou está dando ao contrário. Fica tranquilo. Jesus está manifestando aqui nessa noite por causa sua. E o que ele prometeu fazer na sua vida, está de pé. E ele vai fazer uma coisa tão extraordinária que vai deixar muita gente assim, ó. Aquele dali, aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, é aquela família que estava no domingo à noite na igreja. Sim, é exatamente você.
daqui uma semana, daqui um mês, alguém vai ter de olhar para você e vai falar: Jesus realmente mudou a história desta pessoa. Tudo que Jesus te falou está de pé. Você podia dizer isso para alguém? Tudo que Jesus falou para você está de pé. Naquela manifestação de Jesus na praia, para encerrar agora, o Pedro, quando pulou nas águas, ele lembrou da primeira pesca e falou: eu estou pedindo para ela afastar, mas agora não é a primeira vez, agora é a segunda. Parece que eu estou ouvindo ele cantar assim, Miqueias: quem já pisou no santo dos santos? Aí ele mesmo improvisou e cantou: tentei me esconder. Não tem jeito, irmão, para nós não tem jeito. Você sabe qual é o único jeito que tem para você? Voltar para Jesus nessa noite. Ficar pertinho dele, porque pertinho de Jesus as coisas vai ter uma conclusão diferenciada. Tudo com Jesus no final dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final ainda. Fica de pé comigo no seu lugar agora. Esse Jesus está presente conosco aqui nessa casa. Se você pode, está animado como eu, empolgado como eu, pega na mão do outro assim e fala assim: ó, por causa de Jesus, eu não vou desistir de você. Fala: eu vou te levar para perto dele. Diga aí, sabe por quê? Porque ele vive, posso crer. Oh, rapaz, sucai. Porque, oh glória, temor não, declare isso, mas